nosso podcast de hoje vamos falar sobre saúde na administração por dentro. Vamos conhecer mais sobre a estrutura que temos para atendimento à saúde em Jaraguá do Sul. A administração por dentro é uma maneira de você conhecer o que acontece, saber como funciona áreas do setor administrativo e, de repente, também a quem recorrer. Este nosso programa, este nosso podcast já está no ar. Estamos recebendo o Rogério Luiz da Silva, médico ortopedista, secretário de Saúde. Muito obrigado, Rogério, por aceitar o nosso convite. E a primeira pergunta, obviamente, é a seguinte: nós temos estrutura de saúde para atender todas as demandas? Peron, o serviço de saúde pública em Jaraguá do Sul hoje, a gente pode considerar como um serviço muito bom. Nada é bom ou ruim se não for por comparação, né? Então, se nós pegarmos outras cidades do mesmo porte de Jaraguá, com uma população semelhante e tal, né, e fizermos uma comparação, nós temos hoje em Jaraguá do Sul um serviço, uma saúde pública muito boa, né? Existem problemas, existem deficiências sempre, né? Existem e sempre vão existir, né? Uma coisa que eu tenho aprendido, né? Eu sou médico, então, como você falou, sou concursado pela prefeitura, vou completar esse ano 29 anos, né? Trabalhando como ortopedista pela prefeitura, sempre trabalhando pelo SUS. E o que eu aprendi nesse tempo todo é assim: no SUS nunca é o suficiente, né? Sempre vai ter uma fila, sempre vai ter uma dificuldade para conseguir esse ou aquele procedimento, né? Eu agora como gestor na Secretaria de Saúde, a gente procura criar políticas de saúde, né? E essas políticas, o objetivo é sempre alcançar o maior número possível, né? de habitantes, né? Uma população maior possível, mas a gente sabe que sempre vai ter esse ou aquele paciente que tem problemas específicos, que são as exceções, né, que sempre vão existir e que vão precisar daí recorrer a gente de uma maneira diferente, seja através de ouvidoria, seja através, muitas vezes eles recorrem, né, à Câmara de Vereadores, às vezes até à rádio, né, colocando a sua dificuldade, o seu sofrimento, a sua dor, e a gente entende, isso todo mundo tem direito, né, de tentar conseguir o melhor para si. Então sempre vai ter esses casos, né? Eu costumo dizer assim, se eu oferecer 10 vagas, seja para o que for, dentro do SUS, vão ter 15 pacientes. Se eu oferecer 15, vai ter 20, se eu oferecer 20, vai ter 40 e assim por diante, né? A gente observa, assim, às vezes, quanto melhor o serviço que a gente entrega, né? Muitas vezes mais pacientes acabam recorrendo ao SUS, né? Nós temos hoje em torno de 25 mil pessoas, né, 25%, desculpe, da população de Jaraguá do Sul tem convênio, tem plano de saúde, né, mas muitas vezes utilizam o SUS. Existem alguns serviços que só o SUS oferece, né, mesmo para as pessoas que têm plano de saúde particular. As pessoas costumam dizer, eu não uso o SUS. Não existe isso. O SUS está em todos os lugares, a todo momento, de alguma maneira ou de outra, muitas vezes sem saber você está usando o SUS, né? Então, se você me pergunta, Jaraguá do Sul tem uma boa saúde pública? Tem uma boa saúde pública, né? Isso aí a gente comprova através do relato de pessoas que muitas vezes ficam internadas nos hospitais, às vezes pessoas de fora que por algum motivo param aqui nos hospitais e se surpreendem, né, com a qualidade do serviço, com a qualidade das instalações, né, em que pese serem hospitais privados, mas são credenciados pelo SUS, e existe muito do SUS, da Secretaria de Saúde, em termos de aporte financeiro até, né, nesses hospitais, para que o serviço seja o melhor possível e cada vez melhor. Existe uma demanda, digamos assim, que é própria do ser humano. Às vezes o sujeito vai com uma dor lá na unidade de saúde e essa dor é proveniente, vou dar uma de médico aqui agora que eu não sou, tá? Essa dor é proveniente de uma apendicite e ele acha que a solução será no ato ali, quando na verdade ele tem que passar por um cirurgião, por um médico que dê a resposta a contento, mas esse médico nem sempre vai estar à minha disposição. É isso? Com certeza, sim. O básico é o seguinte, né? UBSs, os famosos postinhos de saúde, né? Como a gente sempre chamava antigamente, hoje é UBS, Unidade Básica de Saúde. A UBS, ela está lá para atendimentos eletivos, né? Ambulatoriais, né? Existem
Muitas vezes os munícipes procuram as UBS por conta de situações agudas, vamos dizer assim, não urgentes, mas agudas, né? Uma dor que apareceu de repente, uma criança que acordou com febre, uma pessoa que acordou com uma dor de cabeça importante, alguma tosse diferente e tal, procura a UBS, né? E a população tem, todos nós, cada um de nós tem essa intuitivamente sabe quando eu posso ir numa UBS e quando eu tenho que ir para o pronto-socorro, né? Então, situações... E às vezes também quadros já mais crônicos, né? Às vezes está 1 semana, 2 semanas, né? Com algum sintoma ou algum sinal, né? E então procura a UBS para esse atendimento. São atendimentos, como eu falei, preferentemente eletivos, né? Ambulatoriais. Essa pessoa sabe que ela vai lá nesse posto de saúde, ela vai consultar com o médico, né? Vai passar lá por todo o acolhimento, a triagem e tal, né? Normalmente no posto de saúde o atendimento é agendado, quando é para avaliações gerais e tal, né? Não é esses casos como você citou, né? Uma suspeita de algum problema maior, um caso agudo, né? Mas no caso desses, a pessoa vai lá, vai ser acolhida pela enfermagem, vai ser atendida pelo médico, e ela sabe que ela vai ser atendida pelo médico. O médico vai fazer anamnese, exame físico, dependendo do diagnóstico inicial ali, vai prescrever um tratamento. Muitas vezes solicitam um exame, mas são exames que a pessoa vai ter que fazer no dia seguinte, na semana seguinte, depende do exame. Às vezes o ultrassom demora mais, um raio-x já é mais rápido, um exame clínico em laboratório é mais rápido, e depois de algum tempo ela vai marcar um retorno e vai voltar lá naquele ambulatório para continuar aquele acompanhamento em relação àquele sintoma que ela estava sentindo, né? Já vai sair muitas vezes dali com um tratamento sintomático, uma medicação, né? E às vezes um atestado. Aí a questão da conduta é do médico, né? E existem as situações de pronto-socorro, que são aquelas situações, teoricamente, os pacientes deveriam procurar o pronto-socorro em situações agudas, né? E urgentes, né? Como eu falei, a maioria das pessoas sabe quando, eu preciso ir para um pronto-socorro, não dá para ir para uma UBS, né? Mas, infelizmente, e lá no pronto-socorro, qual que é entre aspas, eu digo, a vantagem, e tem que ser assim por conta das características dos atendimentos que são feitos no pronto-socorro, né? Lá no pronto-socorro eu vou ter ali de imediato raio-x, laboratório, dependendo do caso, tomografia e tudo mais, né? Avaliação de um especialista, né? Nós temos no Hospital São José, no Hospital Jaraguá nós temos os especialistas de sobreaviso, né? Então nós temos no pronto-socorro, hoje no São José, ortopedista, clínico geral, né? Dependendo do caso, das características do caso, o clínico vai chamar um especialista para uma avaliação, né? Então, no pronto-socorro existe essa possibilidade e o paciente já sai dali muitas vezes com exames realizados, né? Com tratamento, com um diagnóstico mais definitivo, muitas vezes, né? Ou se precisar já interna. Então, existem algumas situações que eu entendo que a população procura pronto-socorro em busca dessa resolutividade, né? Mas o pronto-socorro não foi feito para isso. Existe essa resolutividade a nível de pronto-socorro por conta das características dos pacientes de urgência, né, que tem que ser avaliados de uma maneira mais profunda. Os casos mais crônicos, que não são agudos, sintomas mais leves, mas que têm que ser investigados, ou então prevenção, né, para evitar qualquer doença ou tudo mais, esses casos deveriam ser atendidos no posto de saúde, né? Então, assim, você me perguntar, uma pessoa chega no posto de saúde com um quadro de possível, né, um quadro de abdômen agudo, que a gente chama, que daí abre todo um leque de possíveis causas de abdômen agudo, né? Dor abdominal e tudo mais, né? Um possível caso de abdômen agudo pode ser uma apendicite. O médico colega que vai estar lá na UBS, se ele suspeitar de um caso desse, ele vai encaminhar esse paciente para o pronto-socorro. Provavelmente ele não vai fazer nada, ele não vai prescrever uma medicação, nada, até para não mascarar o quadro, né? E esse paciente é então encaminhado para o pronto-socorro, né? E lá no pronto-socorro ele vai passar por toda a investigação necessária para confirmar se e aí a conduta adequada ou se não é um quadro de abdômen agudo. Muitas vezes no pronto-socorro o paciente daí vai ser medicado lá no próprio pronto-socorro, com medicação endovenosa, hidratação, o que for necessário. Se precisar, faz algum exame para afastar o risco de qualquer problema mais grave, enfim, que possa ter uma evolução desfavorável e tal. Afastar dessa possibilidade. Fez a medicação, melhorou? Ok, o senhor pode ir para casa com uma orientação, um encaminhamento para daí então, na UBS, no postinho de saúde, né, fazer a investigação daquele problema. É muito comum no pronto-socorro o paciente ir uma vez, 2 vezes, 3 vezes,
em 3, 4 meses por conta de uma dor abdominal. Aí chega lá no pronto-socorro, avalia tudo, às vezes até faz ultrassom, olha, o senhor tem pedra na vesícula, né? O senhor tem que ir no posto de saúde para fazer todo o acompanhamento, toda a avaliação, para daí ser encaminhado pelo posto de saúde para um especialista de cirurgião geral, para o cirurgião geral fazer uma avaliação, de repente fazer um tratamento conservador, se for possível, se não encaminhar para a cirurgia, tudo eletivamente, né? Agora, aquilo que não pode, né, aquilo que não tiver essa indicação, esse vai ser resolvido no pronto-socorro. Não sei se eu me fiz, se tiver alguma dúvida, alguma... Perfeitamente. Às vezes precisa... Existe aquele problema ainda, persistente por sinal, da pessoa agendar a consulta e não comparecer? Isso é uma pena, Peron, uma dos pilares, vamos dizer assim, da minha gestão, né? Eu comecei em maio do ano passado, né? Mas é aquele negócio, no segundo semestre praticamente, né? E fui me habituando com o que é ser secretário de saúde, né? O que é ser gestor da saúde. Então levou um tempinho ali até a gente se posicionar, né? E aí em janeiro o prefeito Jair me convidou, eu me manteve no quadro, né? Então agora eu tenho pela frente aí, a princípio, 4 anos, né? Para a gestão da Secretaria de Saúde. E um dos pilares da minha gestão, né, da Secretaria de Saúde é a questão da informação, né? Eu acho que assim, a população, o povo em geral não sabe o que é SUS, né? Não entende o que é SUS. Mas infelizmente o SUS é para todos, ele é universal, né? É equitativo, né? Equitativo, e o tratamento vai desde o começo até o final, né? Então, desde a consulta na atenção básica, se for o caso, passando por uma consulta especializada, com todos os exames com a mais variada complexidade, se for o caso precisar de cirurgia, vai para a cirurgia e assim por diante. Então, é do começo até o fim. O problema é que o cobertor do SUS, e isso é uma expressão que a gente usa muito, né? O cobertor do SUS, ele é curto, né? A gente costuma dizer em medicina que a saúde, ela não tem preço, né? A minha saúde, a tua saúde não tem preço, né? Mas tem custo, né? E é cada vez mais alto o custo da saúde, né? Então, essa questão da informação da população é fundamental, né? Porque eu entendo que a partir do momento que a população estiver informada, a gente vai conseguir trazer a população, vai conseguir fazer com que a população se responsabilize pela sua parte. O SUS, né, a gestão, a gente tenta fazer a nossa parte da melhor maneira possível, até porque é lei, existe toda uma gama ali de normas, regras que estão em cima da gente e que nos obrigam, né? Inclusive, o município tem que aplicar 15% de toda a sua arrecadação, o Estado 15%, federal 12%, então existe toda uma lei ali de obrigações, né, que a gestão tem em relação à saúde, mas se a população não vier junto, se a população não fizer a sua parte, nunca vai dar certo, nunca vai ser a contento como a gente gostaria que fosse, né? Essa questão da ausência das pessoas nas consultas agendadas, né? Nós ainda não temos as informações, os dados de 2024, mas em 2023 foram 18 mil consultas que o paciente não compareceu, consultas agendadas e o paciente não compareceu. E diariamente a gente escuta pela rádio, enfim, né, a gente recebe mensagens de pacientes reclamando, não tinha médico na UBS. Quando o paciente, eu já aprendi isso, quando o paciente não tinha médico na UBS, ele quer dizer que ele não conseguiu a consulta, né, não conseguiu um horário para consultar, né? E aí, por outro lado, eu penso, mas 93, vamos ver os dados do ano passado, né? Mas em 2023, 18 mil pessoas faltaram. A gente agora aumentou, né, o tempo em que os postos de saúde permanecem abertos. Agora nós temos 10 postos de saúde permanecendo abertos até as 22 horas, né? Então aumentamos o número de consultas, a oferta de consultas, né? E ainda assim tem pessoas que reclamam que não tem médico, que não tem vaga para consulta. É claro que existem situações, né, que às vezes um médico lá fica doente, falta, então aquele posto de saúde, num determinado momento, e às vezes aquele momento em que o município precisou da consulta, ele foi lá e não tinha. Claro que isso pode acontecer, isso sempre vai acontecer, né? Não tem como a gente evitar, são situações que saem da regra, né? Eu estou aqui para conversar contigo hoje, conversar contigo sobre a regra, né? As exceções fica difícil porque cada uma tem que ser avaliada conforme as suas características, né? Então, essa questão da informação é fundamental, Peron, e isso aí é uma questão assim muito ampla,
né? A gente está falando aqui da importância da população fazer a sua parte, se responsabilizar, a sua consulta está marcada, o seu exame está marcado, a sua avaliação pré-operatória está marcado. O paciente tem que lembrar, tem que saber que naquele dia ele tem que estar agendado lá na sua agenda lá aquele procedimento, ele não pode faltar, né? Muitas vezes os pacientes, porque essa semana mesmo eu recebi de um vereador, não me lembro quem foi, um paciente se queixando que ele esperou 2 anos por uma consulta, e quando finalmente chegou a vez ele consultar, ele perdeu a consulta. E o que eu faço? Eu falei, olha, faz uma ouvidoria para a Secretaria de Saúde, nesses casos específicos, né, faz uma ouvidoria para a Secretaria de Saúde, fala que tu esperou 2 anos pela consulta e que no dia da consulta você não pôde e dá justificativa. Não pude porque esqueci, não pude porque fui viajar. A vida é escolha, né? Se você preferiu viajar ou teve que viajar, aí é outra situação, mas enfim, tem que justificar. Aí se for o caso, a gente coloca de novo na fila, na posição em que a pessoa estava, não vai ter que esperar mais 2 anos. Agora, se foi por uma causa assim irrelevante, a pessoa esqueceu, a pessoa, enfim, não fez a sua parte, ele vai para a fila sim, mas provavelmente vai para o final da fila, vai ter que esperar de novo, porque tem mais gente na fila que precisa e está esperando pela sua consulta, pelo seu exame e tudo mais. Eu posso dizer que quando um paciente não comparece à consulta, ele tirou a vaga do outro? Com certeza, com certeza. Sua consulta, o seu exame, né? Não é só consulta, né, Peron? São vários procedimentos, várias situações que muitas vezes os pacientes faltam, né? E é claro que a gente está atento também, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente não tem no atendimento especializado, nos exames de alto custo, tipo ressonância, tomografia, a gente não tem esse problema do paciente faltar, porque na maioria das vezes esse agendamento ele é feito com uma diferença de uma semana, muitas vezes, né? 1 semana, 2, 3 dias, né? A gente liga para o paciente e diz, olha, a gente tem uma vaga para fazer determinado exame e tal, no dia tal, horário tal, a senhora pode? Posso, tal. Então a senhora vai no posto de saúde, lá no posto de saúde a senhora vai confirmar que a senhora vai fazer esse exame, aí lá no posto de saúde ele recebe um formuláriozinho, um papel lá, então assim, fica marcado na cabeça do paciente, né? Então a gente acompanha mais de perto. O problema maior que nós temos é justamente na UBS, em que muitas vezes o paciente vai lá marcar consulta e dependendo do caso, se é um check-up ou enfim, alguma situação, né? A consulta é marcada para dali 1 mês, 1 mês e meio, como acontece muitas vezes nos convênios, né? Muitas vezes você precisa, tem uma alteração de pele, alguma coisa assim, precisa ver o que é isso aqui, vai lá no posto de saúde, não é grave, não é nada, né, que dá para esperar, e infelizmente tem que ser assim, porque não tem um médico para cada paciente, né? Então a gente muitas vezes adianta essa consulta para dali 1 mês, 1 mês e meio, e hoje nós não temos um serviço de confirmação de consultas, né? Ligar para o paciente e dizer, olha, o senhor tem uma consulta daqui a 3 dias, está confirmado, o senhor vai? Isso está no nosso radar, né? Acho que é importante, em que pese, já conversei com outras cidades como Joinville, por exemplo, né? Em que eles têm um serviço, ou já tiveram um serviço desse e não conseguiram resolver o problema, né? Então eu acho que depende muito mais de consciência mesmo dos pacientes, dos cidadãos e tal, né? De levar a sério aquele compromisso que tem e sempre lembrar exatamente o que você falou. Se você não for, aquele horário não vai ser ocupado e é alguém que está na fila esperando e que às vezes até uma urgência que deixou de ser agendada porque não tinha horário para o médico, né? E que não vai ser usado. É bom de prosa. E nós vamos encerrar o programa dele hoje, porque a semana que vem ele vem falar sobre dengue, o trabalho dele no Rotary, sobre vacinação, campanhas que estão entrando no radar da saúde, gripe, mudança de temperatura, etc. e tal, porque na última segunda-feira começou então a campanha nacional de vacinação contra a gripe, influenza, né? Combinado, doutor Rogério? Semana que vem o senhor está de volta? Com certeza.